Porque quando você vai dar tchau, assim, aquele tchauzinho, aparece aquela gordurinha ou aquela pele excessiva, você fala, nossa, mas o que eu faço para poder tirar? Tem uma cirurgia que a gente vai contar agora para vocês, que se chama braquioplastia. E eu já vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Francisco Aliones Neto. Pode vir, tudo bem? Cirurgião plástico. Seja bem-vindo. Obrigado, um ele prazer. É um pouco alto, né? Então, vamos para falar com ele. Vou fazer um convite para a gente sentar na nossa sala, que está super bem organizada aqui. Tanto porque é interessante a gente falar sobre isso, porque eu já ouvi vários tratamentos, tem também algumas plásticas que você fala, ai, que legal, né, que retira bem e aí você consegue um resultado bacana. Mas braquioplastia eu nunca tinha ouvido falar, então eu acho interessante a gente perguntar o que é exatamente esse procedimento. Então, na realidade, não é o procedimento, a braquioplastia é um procedimento só por ele. Toda cirurgia que a gente retira a pele é chamada dermolipectomia. A dermolipectomia é muito comum, aquela dermolipectomia de abdômen, a paciente, eu quero uma dermo, virou até dermo. Sim. Mas qualquer retirada de pele, tanto em coxa, em braço ou mesmo no abdômen, que é mais frequente, é a dermolipectomia. Então é uma dermolipectomia de braço e acaba virou uma braquioplastia porque é uma cirurgia no braço, né? Certo. Que é específico. Exato. Tá bom. Só que é importante a gente frisar, acho que é muito legal a gente frisar que assim, existem casos em que há necessidade desse tipo de cirurgia. Existem casos que a gente consegue uma melhora importante só com algum outro procedimento, como uma lipoaspiração. Então não é necessário corte. E em casos mais extremos, aí sim necessita desse corte, que é a braquioplastia. Então isso é muito legal a gente ver. É que depende muito da pessoa, né, Silvia? Às vezes a pessoa tá sobrepeso. Eu acho que você vê muito o caso individualizado mesmo para ver qual é o procedimento que você vai fazer. Exatamente. Eu acho assim, não só o caso, mas assim, é importante a gente ver o paciente como um todo, o excesso de pele. Então é muito comum a braquioplastia, cada vez mais comum. Hoje em dia a gente está tendo uma difusão muito grande de cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia, a famosa gastroplastia. Então esses pacientes acabam tendo sobras de pele, tanto abdômen, mama, braços, coxa. Então cada vez mais foi um procedimento meio que criado para esse tipo de paciente. Muitas vezes a gente precisa de um prolongamento até na região lateral do braço. Então assim, o que a gente vai ver é de acordo com o tipo de paciente. Muitas vezes paciente jovem, a gente imagina, tá sobrando, faço tchauzinho, sobra aquele pouquinho. Eu ia perguntar isso agora. Tem uma idade, assim, tipo, geralmente é feita em pessoas acima de 50 ou não? Não tem. Existe muito o tipo do paciente. O paciente que às vezes ou perdeu muito peso, ou um paciente que perdeu, ganhou, fica naquele efeito sanfona, que é muito nocivo. Né? Exatamente. Ou um paciente que teve um emagrecimento muito grande e é o mais comum. Agora, a gente tem alguns casos que são limítrofes. O paciente normalmente mais jovem, que tem mais uma concentração maior de colágeno, perdeu um pouquinho, tem aquela sobrinha, mas assim, muitas vezes só com atividade física você consegue melhorar. Muitas vezes a gente até conversa com os treinadores físicos, com os médicos, com os educadores físicos, em relação a aumentar, a hipertrofiar o tríceps. Você consegue uma melhora importante só trabalhando mais no tríceps. Um trabalho mais específico nos braços. Em alguns casos também, a gente só com a lipoaspiração nessa região, além de tirar o excesso de gordurinha, a gente consegue retrair um pouco essa pele, porque também é importante no exame a gente ver se está sobrando gordura ou se está sobrando pele. Se está sobrando gordura, a gente consegue com a lipoaspiração. Se sobrar de pele, a gente tem que fazer uma coisa para essa pele. Então com o exame, antes de fazer todo o processo, eu já consigo ver se tem mais pele ou mais gordura. Exatamente, é isso que a gente tem que ver. Então muitas vezes o paciente liga e fala, eu quero fazer uma braquioplastia, eu quero não sei. Então primeiro, o mais importante, consulte o médico, consulte o cirurgião plástico para avaliar qual é o tratamento adequado. Entendi. Né? Agora, tem alguma contraindicação? Porque eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão vendo, eu conheço muita gente que tem sim um tchauzinho e fica incomodado, tanto com a gordurinha quanto com o excesso de pele. Existe alguma contraindicação que a gente possa falar aqui? Eu acho que essa pergunta é perfeita. Eu acho que as contraindicações, acho que é muito a gente frisar que qualquer tipo de contraindicação são as contraindicações gerais para todas as cirurgias. Então, assim, pacientes com problemas de saúde que têm um problema de saúde, mas ele não está controlado. Então, o paciente tem diabetes, tem pressão alta, isso não viabiliza a cirurgia, mas ele tem que estar controlado. Tem que estar. O paciente que toma alguma medicação anticoagulante, é necessário a gente ver algumas alterações
diversas alterações clínicas, a gente primeiro precisa compensar as alterações, mas assim, todo paciente está apto. O que a gente tem que ver se vale a pena fazer esse tipo de cirurgia, se a gente consegue, igual a gente conversou, igual você falou, com algum outro tratamento ou com alguma outra, inicialmente a gente evitar uma cirurgia. Algum outro caminho, claro, né? Outra forma de você, quando ele falou Exato. de repente fazer um exercício, né? Pode até reverter. Por isso que nesses casos existe o pré-operatório, né? Sim, antes de fazer qualquer cirurgia, você tem que fazer os exames tudo certinho para ver se porque você não muitas tá correndo pessoas nenhum querem risco. chegar, não, vou resolver meu problema, vou lá e vou mandar cortar e acabou tudo. E da noite pro dia, né? Resolver. Eu acho que aquela coisa de a gente pensar que a cirurgia plástica resolve tudo, não é bem assim. A gente tem a cirurgia plástica faz parte de um processo de reorganizar toda a vida. Sim. Então você precisa melhorar a sua alimentação, seus hábitos de vida. Então a gente não pode só depositar na cirurgia plástica todas as expectativas e toda aquela... A gente vai melhorar toda aquela expectativa de melhora só na cirurgia. O maior responsável é você mesmo no dia a dia. Sem dúvida. Pode voltar falando nisso, já que você falou da alimentação? Uma pessoa faz. Exatamente. Perfeito. E ela pode retornar um dia, tem que fazer novamente? Claro, pode. Então, para evitar isso, a gente primeiro tem que estar um paciente com peso estável. Sim. Não adianta, emagreci, quero operar agora. Não adianta, você tem que estabilizar naquele peso, esperar. Tá tudo bem, aí sim a gente opera. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado do paciente pós-bariátrico é que ele tenha uma estabilização de peso. Tem. Então, não é uma coisa que a gente tem que 2 dizer. anos no mínimo. E é uma coisa importante para o paciente se conscientizar, é que fazendo a cirurgia não quer dizer que ele não vai ganhar mais peso. Sim. Ele tem que tomar cuidado, porque se ele já ganhou uma vez, ele pode ganhar de novo. O estômago vai dilatar, o novo estômago que às vezes cortou, é uma câmara que vai dilatar. Então, tem história de pacientes que em 2 anos ganham até mais do que antes, né? Olha, eu tô muito interessada para ver o processo da braquioplastia. Vamos mostrar aqui, a gente tem algumas imagens, e aí você pode ir explicando pra gente, doutor. Então, esse é o caso típico, que é o caso onde tem o excesso de pele e de um pouco de gordura. Tá. Você vê essa? A marcação normalmente a gente faz uma marcação no sulco do bíceps, então nessa região, no sulco do bíceps, para a cicatriz ficar o mais escondida possível, né? Ótimo. E você remove tudo. Aí você tá removendo, normalmente a gente lipoaspira antes, nesse esquema a gente faz uma lipoaspiração antes e depois tira o excesso onde está sobrando mais a pele com a cânula, e faz exatamente. E o pós, é feito drenagem? Como se fosse uma lipoaspiração. Drenagem, fica também essa incisão, então a gente tem que tomar os cuidados como qualquer tipo de incisão. Sim. Claro. Tem os cuidados de atividade física, tudo isso, mas assim, o resultado é muito satisfatório para os pacientes, mas para os casos que realmente necessitam, porque como tudo na cirurgia plástica, a gente tem que explicar que a gente está trocando um resultado por uma cicatriz. Sem dúvida. Sim, Isso tem que deixar bem claro. É uma cicatriz que é diferente de uma cicatriz numa mama, no abdômen, uma cicatriz que vai ficar um pouco mais exposta. Então, assim, a gente tem que conversar com o paciente para ver se ele realmente aceita aquela cicatriz, a posição, às vezes eu desenho com uma caneta, a posição que a cicatriz vai. É assim que vai ficar, e você deixa bem claro. Isso é tão bom que não fica nenhum imprevisto. Exatamente. Aí, dependendo do paciente, também nem aparece tanto, né? Fica bem aqui embaixo. Ela fica na região, a gente vê o bíceps, aqui fica bem no sulco do bíceps. E uma cicatriz que a gente faz às vezes axilar. Então, com o braço fechado, com o braço junto do corpo, não aparece. Mas o paciente tem que aceitar isso. Sim, porque de repente vai levantar às vezes um braço, fazer um gesto. E muitas vezes a cicatriz a longo prazo fica imperceptível. Às vezes uma cicatriz clara, fica imperceptível. Mas assim, a gente tem que preparar o paciente para isso, como qualquer cirurgia. E a cirurgia leva em quanto tempo, assim, o procedimento? Uma cirurgia, pensando que vai fazer a lipoaspiração, mas a cirurgia é uma cirurgia de 1h30, 2 horas. É rápido. É rápido. Eu tava vendo ali o procedimento de anestesia, né? É local ou é geral? Não, a gente prefere esse tipo de cirurgia. Como a gente associa a lipoaspiração, normalmente a gente prefere uma anestesia geral. Eu acho que é mais tranquilo. Ou um bloqueio com uma sedação, mas assim, eu não acho uma cirurgia confortável para ser feita com anestesia local. Pra gente encerrar, eu acho interessante até falar do pós, né? Quanto tempo leva essa recuperação, quanto tempo a pessoa já pode fazer movimentos e malhar, que a grande maioria fica toda empolgada. Eu fiz, eu já quero malhar no outro dia, né? Bem assim. Quando eu posso voltar pro CrossFit, né? Pelo amor, deixa eu voltar e treinar. A gente começa, é uma coisa gradativa. A gente começa, primeiro, você vai sair com uma cinta de compressão, igual aquela cinta de lipo, vai ficar usando isso normalmente por 30, 45 dias. Os cortinhos a gente fica com curativo, normalmente não tem ponto, a gente faz tudo no intradérmico. A gente vai avaliando no pós-operatório, liberando, é muito gradativo. Para voltar à atividade física mesmo, a partir de um mês e meio, para voltando de leve. A gente vai liberando, basicamente liberou a partir de 2 meses a 3 meses, de acordo com a evolução de cada paciente. Sim. Mas assim, é uma coisa que não tem uma regra. Tem pacientes com 10 dias, 15 dias, a gente já começa a liberar para dirigir, por exemplo. Hoje em dia a maioria dos carros são automáticos, a direção é mais leve. Então assim, para dirigir, a gente já começa a liberar, tal. Mas assim, tem
tem que manter os cuidados, não tem jeito. É uma cirurgia, às vezes é uma cirurgia simples, o braço não é uma região que dói muito, mas assim, os cuidados têm que ser tomados como qualquer tipo de cirurgia, isso é muito importante. Então, um planejamento, não vai dar uma de louco, quero operar agora, vou fazer agora, não. Planeje, tudo tem seu tempo, tira férias, acerta as coisas, põe encontrar, ou o marido fica em casa, ou põe uma babá, ou alguma coisa assim, mas assim, acerta as coisas. Não adianta você querer carregar o filho no dia seguinte, é uma descomplicação que vai abrir margem. Doutor Francisco, a última pergunta. Claro. Mais homens ou mulheres, ou tem um tipo de pele? A pele mais clara, é mais suscetível a essa cirurgia, a pele mais morena, tem alguma diferença? Ótimo, tem sim. A pele mais morena, a gente vê muito do negro, normalmente a chance de excesso de pele é um pouco menor. Ele tem um pouco mais de fibra colágeno na pele, tem um pouco mais de colágeno, tem um pouco mais de retração. Então, às vezes, surpreende, até com uma lipoaspiração a gente consegue só sem ter que fazer a cirurgia para remover. Em pacientes que têm pele clara, flacidez prévia, muitas estrias, então assim, isso são os fatores que são mais predisponentes a ter que remover o excesso de pele, fazer a braquioplastia. Isso é importante a gente frisar. Muito bom. Não dá vontade de ficar até amanhã? Podia ficar mais aqui. Doutor Francisco. Ô, diretora, deixa ele ficar mais um pouco, Mas diretora. a gente vai ter que encerrar essa pauta, só que a gente agradece demais e que você volte mais vezes muito aqui, bom, foi um prazer, adorei, foi ótimo. Eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter esclarecido suas dúvidas e foi muito bom a sua pauta. Gostei muito. Claro, ele esclareceu demais. Vou passar seu Instagram, posso passar? Deve. Dr. Francisco Neto é o Instagram, tá bom? Dr. Francisco Neto. E quem quiser saber mais de contatos, é Dr. Francisco Aliones Neto, cirurgião plástico. Muito obrigado pela presença. Por ele. Obrigada, viu?